Olá, eu sou a doutora Glaura Lisboa, ginecologista em Jundiaí. Conforme nós vimos nos vídeos anteriores, eu falei com vocês sobre a consulta ginecológica e do que ela se compunha, da anamnese, que é a história que a gente ouve do paciente com os dados que se colhe, o exame físico e começamos a falar dos exames complementares, os exames de laboratório, os exames radiológicos. E agora, nesse vídeo, eu vou detalhar mais o exame radiológico muito importante para a mulher, que é a mamografia. Então, o que é a mamografia? A mamografia é um exame radiológico que utiliza feixes de raio-x de baixa energia e para detecção de lesões muito iniciais na mama. Como ele é feito? A mama é colocada entre duas placas de metal ou de acrílico e as incidências são crânio-caudal, que é como se fosse de cima para baixo, e média lateral oblíqua, que é aquela que a gente faz assim. A quem se destina a mamografia? Basicamente a dois grupos, as mulheres assintomáticas que estão fazendo rastreamento e as mulheres com alto risco para câncer de mama. As mulheres assintomáticas que estão fazendo rastreamento, elas são mulheres acima ou com idade acima ou igual a 40 anos, sem sinais ou sintomas de câncer de mama. Essa orientação é dada pelo American Cancer Society, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e pela Sociedade Brasileira de Mastologia. A periodicidade desse exame é anual. Quando o Ministério da Saúde fez também a orientação para o rastreamento das mulheres, a faixa de idade ficou um pouco diferente. Então, são mulheres a partir de 50 anos fazendo rastreamento de 2 em 2 anos. Por que existe essa diferença? Porque o rastreamento que é feito no Ministério da Saúde, essa orientação dada por eles é para um rastreamento populacional, que é um pouquinho diferente do que as orientações. Mas é importante a gente não perder o segmento daquelas mulheres entre os 40 e 49 anos. Então, as pacientes de alto risco, elas devem fazer o seu rastreamento a partir dos 35 anos. Mas quem são essas pacientes de alto risco? São aquelas mulheres que têm parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama antes dos 50 anos, na pré-menopausa. Aquelas que têm parentes de primeiro grau, 2 ou mais parentes de primeiro grau, ou seja, mãe, irmã e filha com câncer de mama ou ovário, ou 2 ou mais parentes de segundo grau, que seria tia, avós, primas com câncer de mama ou de ovário. Com parentes de primeiro grau, com 2 ou mais tumores. A gente diz com 2 tumores, quando eu digo 2 tumores, assim, 2 de mama ou 2 tumores, um de mama e de ovário. E com presença de câncer de mama masculino na família, que também existe câncer de mama masculino, é raro, mas existe. Então, pai ou irmão com câncer de mama masculino. Então, quais são as indicações da mamografia? Ou seja, para que eu vou pedir a mamografia? A primeira indicação é a rotina, a segunda indicação é a diagnóstica. Então, detalhando mais a mamografia de rotina. A mamografia de rotina, ela inclui alguns itens, por exemplo, o rastreamento, cujas idades eu já falei para vocês agora há pouco, e é importante para detecção de pequenas lesões não palpáveis em mulheres assintomáticas, sem sinais e sintomas de câncer de mama. Também na pré-terapia de reposição hormonal, também para controle de mastectomia, depois que a mulher teve um câncer de mama, ela precisa controlar a mama contralateral, que está boa, e antes de cirurgias plásticas. A mamografia diagnóstica, ela é feita para mulheres com sinais e sintomas de câncer de mama, para o controle das próteses mamárias,
e para acompanhamento de lesões provavelmente benignas. Aqui é importante a gente destacar a seguinte situação. Vocês viram lá atrás, nos vídeos anteriores, fazendo o exame, a mulher fazendo o exame das mamas, ou ouvindo, passando numa consulta comigo, a gente detecta alguma anormalidade. Mas que tipo de anormalidade? Eu vou detectar na palpação um nódulo mal definido, um endurecimento da pele, uma secreção sanguinolenta ou feito água de rocha saindo de um canalzinho só da papila. Então, são sinais que podem significar um câncer de mama. Aí eu preciso fazer uma mamografia e, se precisar, com mais complementações mamográficas. Em termos de controle de prótese de mama, a mamografia não é o melhor exame, tá? Mas ele pode indicar rupturas, dobramentos. E quando eu falo de controles de lesões provavelmente benignas, são quando existem alterações que não necessariamente significam um câncer de mama, mas elas precisam de um controle evolutivo. Apareceu, por exemplo, só na mamografia e eu vou controlando de 6 em 6 meses ou em um ano para entender como isso está se processando. Quando a gente faz a mamografia, eu tenho o que a gente chama alguns achados, são aquilo que a mamografia vê e que geraria uma ideia de que pode haver uma lesão que precisa ser mais estudada. Então, o que eu tenho? Eu tenho nódulos, microcalcificações, densidades assimétricas, distorção arquitetural e dilatação dutal. Eu vou explicar cada um deles para vocês, porque eu sei que muitas vezes quando você vem em consulta comigo e vocês veem um resultado na mamografia de vocês ficam muito assustadas. Não precisa. Vamos entender junta. O que é um nódulo que eu acho? Qualquer nódulo quer dizer um câncer de mama? Não. O nódulo mamográfico que levanta uma suspeição é um nódulo irregular, de bordos mal definidos, espiculado, ou seja, é como se fosse uma pequena estrela, tá? Denso. Esse nódulo chama atenção, então eu preciso investigar mais. Então nós vamos falar agora sobre as microcalcificações, mas antes é importante entender calcificações. O que são calcificações? Calcificações são depósitos de cálcio que ocorrem na mama ou por processos degenerativos, ou por processos benignos, ou por processos malignos. Nem toda calcificação na mama é um indício de uma lesão maligna. As calcificações grandes, acima de 0,5 milímetros, são calcificações benignas, então não tem por que preocupar com elas. Quando eu vou ter a preocupação com as calcificações, quando elas forem microcalcificações, ou seja, menores que 0,5 milímetro, agrupadas de formas e tamanhos diferentes e às vezes com muita densidade. Então, quando eu tenho essa imagem, eu preciso fazer um exame complementar. Às vezes pedir um outro tipo de mamografia que vai me ampliar esta situação, as microcalcificações agrupadas, com formas e tamanhos diferentes, irregulares e densas. Pode ser um sinal muito precoce de câncer de mama e é importante ser investigado. Então, falando sobre densidade assimétrica, a mama é formada por gordura, tecido fibroglandular e por ductos. Geralmente as mamas têm uma densidade simétrica, o tecido fibroglandular é simétrico nas duas mamas, mas pode eventualmente haver uma distribuição irregular. Não necessariamente isso significa uma lesão cancerosa, mas pode significar um processo de envelhecimento da mama, onde eu ainda tenho áreas focais de glândula, superposição de imagens, ou seja, uma glândula, eu ponho o raio-x da mamografia aqui, ele aparece com uma área mais densa.
ou pelo uso de contraceptivos ou uso de terapia de reposição hormonal. Mas qual é a grande questão que é envolvida nas densidades assimétricas? Porque o câncer de mama, muitas vezes ele fica como se fosse uma área branca. Eu posso ter um câncer escondido numa densidade assimétrica, mas é importante, mais uma vez, fazer mais exames complementares, porque pode ser só um tecido glandular remanescente e não um problema de fato. Temos agora a distorção arquitetural. A distorção arquitetural é uma modificação que acontece no parenquima mamário e ela aparece na mamografia como se fosse uma lesão especulada, como se fosse uma estrela. Acontece que a distorção arquitetural também pode acontecer por cirurgias prévias, por punção. Então, quando eu tenho uma distorção arquitetural, ela não obrigatoriamente é um câncer de mama. Então, sempre eu preciso lançar mão de exames complementares para elucidar um diagnóstico. E a dilatação ductal ou ectasia ductal? Essa dilatação ductal ocorre por causa da dilatação dos ductos terminais da mama. E é uma situação benigna, muito comum em mulheres maduras, que podem experienciar a saída de secreção pela papila e é uma situação benigna, não é um problema, é muito comum isso. Quando é um problema? Quando essa secreção é por um ducto só, é sanguinolenta ou em água de rocha, pode significar um câncer de mama, então precisa de investigação. Então, como é dado o resultado da mamografia? Ele vai me descrever o tipo de mama, vai descrever eventualmente todas aquelas situações de microcalcificação, nódulos que nós falamos agora há pouco, e depois eu vou ter a classificação de BIRADS, que eu vou explicar para vocês. Então, falando sobre a densidade da mama. A mama é composta de tecido fibroglandular e de gordura. E as mulheres mais jovens têm uma mama muito rica em tecido fibroglandular, que é o que a gente chama de mama densa. As mulheres mais maduras têm uma mama mais rica em tecido gorduroso, que a gente chama de mama adiposa. À medida que a mulher envelhece, esse tecido fibroglandular vai sendo substituído por tecido adiposo. Mas isso não é uma regra. Existem mulheres jovens com a mama adiposa e existem mulheres de mais idade com mama densa, muito rica em tecido fibroglandular. Então, como isso vai se dividir? Eu tenho mamas densas, aquela que é muito rica em tecido fibroglandular, mamas predominantemente fibroglandulares, que ela tem menos de 50% de tecido adiposo, mamas predominantemente adiposas, ela tem mais de 50% de tecido adiposo, e mamas adiposas. A seguir, a gente vai descrever a classificação de BIRADS para vocês. A classificação de BIRADS é a forma que o radiologista explica o resultado, a interpretação do exame radiológico para o médico. Então, eu tenho a BIRADS, as classificações BIRADS 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando eu tenho BIRADS 0, o que quer dizer? Quer dizer que a mamografia foi feita, mas existe uma necessidade de uma complementação com outro exame. Por exemplo, uma mamografia em outra incidência ou um ultrassom, e não é um problema, só quer dizer que precisa complementar mais com algum outro exame. BIRADS 1 é a mama completamente normal, não houve nenhum achado, não tem nódulo, não tem cisto. É um resultado absolutamente normal. BIRADS 2 também é um resultado normal, só que existem achados benignos que não sugerem a necessidade de fazer um diferencial com câncer de mama. Por exemplo, você tem cistos, nódulos de gordura, que são lipomas, os fibroadenomas, o que a gente chama da esteatonecrose, que é aquele cisto oleoso, são alterações benignas. BIRADS 3 é um problema absoluto.
São achados provavelmente benignos, mas só que isso só quer dizer que precisa estabelecer um controle, geralmente um controle semestral. Por exemplo, são nódulos levemente nodulados, algumas áreas de densidades, então precisa de um controle semestral. Mas também não é uma classificação que inspire o medo, mas só quer dizer que precisa controle. BIRADS 4 é quando eu tenho alterações suspeitas que podem significar um câncer de mama. E eu vou precisar, então, fazer um exame histopatológico, ou seja, eu preciso fazer uma biópsia. A BIRADS 4, eu vou ter 4A, B e C. Então, variando, tem uma suspeita não muito forte de câncer de mama e é uma classificação gradual. BIRADS 5, eu tenho uma forte suspeita de que aquela lesão achada na mamografia possa ser um câncer de mama. Mas é muito importante vocês entenderem que quando eu tenho uma mamografia BIRADS 4, seja A, B ou C ou BIRADS 5, o diagnóstico final é sempre dado através de uma biópsia. Não dá para a gente tem uma suspeita, tem uma ideia que isso possa ser um câncer de mama, mas é preciso uma confirmação. BIRADS 6 geralmente quando a mulher já teve um diagnóstico de câncer de mama, está fazendo um acompanhamento, e é só para dizer que na mama atual, em que está sendo controlada, não apareceu um novo tumor. É uma coisa que não se vê geralmente, porque é mais com quem já está fazendo acompanhamento. Existem uma série de mitos relacionados à mamografia e é muito importante a gente esclarecer esses mitos, porque eles muitas vezes impedem a mulher de fazer uma mamografia. O que a gente ouve com frequência que não dá para vivenciar mais essa história. Eu tenho dor na mama, eu tenho mastalgia, então isso quer dizer que é um problema sério, tem que fazer mamografia. Não, a gente tem que fazer mamografia em termos de uma rotina, mas a mastalgia, a dor mamária, não é indicativo da necessidade de você fazer uma mamografia. A mamografia dói. Ela é um exame desconfortável, mas absolutamente pode ser ultrapassado essa situação de dor. Como é que a gente faz? Fazer depois da sua menstruação, você pode tomar um analgésico antes da mamografia e falar para o técnico que está fazendo a mamografia que você é uma pessoa mais sensível, porque há mulheres que têm mais sensibilidade na mama, não tem problema, mas precisa ser comunicado. Outra situação, a mamografia tem muita radiação. Não tem, a radiação da mamografia é baixa e não vai causar câncer de mama em você. A mamografia vai causar câncer de tireoide? Não vai, tá? Você pode pedir um protetor de tireoide para você se sentir mais confortável, mas em absoluto ele não desencadeia esse problema. A outra situação, eu não tenho ninguém com câncer de mama na família, então eu não vou correr o risco. Veja, a gente pode ser, infelizmente, às vezes o primeiro caso. Então é importante que você faça sua mamografia anual, porque todas essas alterações são pegas muito no começo, elas são facilmente tratáveis, com um índice de sobrevida muito grande e o tratamento é sempre menos agressivo. Eu tenho medo que se eu fizer eu vou achar alguma coisa. Gente, que bom que fez uma mamografia, achou uma coisa inicial, que teve possibilidade de fazer um tratamento e você está vivo e livre. Então, isso é importante, não deve deixar de fazer a mamografia. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a clarear as ideias, tirar dúvidas. Como sempre, eu estou aqui para vocês. Venham comigo no consultório, passar em consulta, a gente vai fazer a mamografia, eu peço sempre as minhas mamografias anuais. Eu esclareço sobre todos os resultados para vocês, porque eu acho que é assim que a gente deve passar um resultado, esclarecendo, orientando e tirando todas as dúvidas. Espero que vocês tenham também gostado
e estou aqui para vocês como sempre. Obrigada. Ah, e tem mais uma coisa. Vocês lembram que eu estou detalhando para vocês os exames complementares? Nós ainda precisamos falar dos exames da patologia, que inclui as biópsias, que incluem os anátomos patológicos e o nosso conhecidíssimo Papa Nicolau ou preventivo. Então eu vou explicar mais sobre o Papa Nicolau e preventivo para vocês no próximo vídeo. Não percam!